Olá, olá, muito boa noite. Primeiramente, boa noite aos nossos alunos e professores que estão conosco aqui. A gravação ao vivo desta aula da Escola Bíblica Dominical, toda quarta-feira, às 20 horas. Na verdade, da Escola Bíblica, né, Dominical, se fosse gravada no domingo. Mas toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem a nossa ministração da Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar no domingo pela manhã. Para você, inclusive, um bom dia que está acompanhando na estreia desse vídeo às 8h45 da manhã. Boa tarde, boa noite para você que está acompanhando algum outro dia, algum outro horário da semana. Muito bom ter você aqui estudando a Bíblia conosco. Não esquece aquela recomendação básica que a gente sempre pede, mas deixe seu like, sua curtida. Eu percebo que tem muito mais visualização do que curtida. Pastor, mas precisa deixar essa curtida? Sim, por quê? Porque o YouTube, ele entende que quanto mais assistido, visualizado, quanto mais curtido, mas ele quer indicar esse conteúdo para outras pessoas. Olha, aqui tem um conteúdo bom para você assistir, então ele recomenda. E você também, além disso, compartilha nas suas redes sociais e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, se é a primeira vez ou segunda que você está conosco aqui. Nós estamos finalizando o estudo das duas cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Terminamos a primeira, algumas lições atrás, e estamos terminando nesta a aula de hoje, a penúltima aula de Paulo aos Tessalonicenses, da segunda carta. Se você perdeu alguma dessas aulas, tem uma playlist aqui no nosso canal com todas as aulas, né? A aula passada a gente unificou, aliás, a aula passada não, a aula retrasada a gente unificou, né? Ficou a 13 a 14. Semana passada ministramos a aula 15 e agora o final do capítulo de número 2, que é uma continuidade, tá? Então, se você perdeu a aula passada, eu recomendo que você, depois dessa aula, assista, porque você vai perceber a sequência do texto. A gente fez uma divisão aqui por sugestão da nossa revista de estudo, então, mas é uma aula contínua, tá? Dá para ser assistida as duas juntas também, tá bom? Sem mais delongas, eu quero convidar a um dos alunos que abra seu microfone e nos dirija a Deus em oração, para a gente dar início a esse conteúdo maravilhoso da palavra de Deus. Então, abra aí o seu microfone, ore por nós aqui. Senhor Deus, estamos na tua presença nesse momento, buscando a tua sabedoria, aquilo que vem da tua palavra. Pedimos que tu nos ajudes a entender o estudo dessa noite e que nos abençoe, dando-nos a tua presença e ensinando-nos aquilo que precisamos aprender de ti. Abençoe cada um que acessar esse estudo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 15, é o versículo-chave da nossa lição. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Aqui você tem o apóstolo Paulo dando uma recomendação, e você que está aí acompanhando pelo YouTube, ou já estudou a nossa lição desta semana, você viu o título, permanecer firmes, ou ainda permanecendo firmes, ou como o apóstolo Paulo escreveu aqui, permaneçam firmes. Esse é um aspecto fundamental para a vida cristã. Nosso alvo da lição, até o final da aula, você entenderá a importância de ter a sua fé firmemente estabelecida em Jesus Cristo nos dias de hoje, em que a frieza e a apostasia são algo evidente, como a gente inclusive viu na semana passada. Semana passada a gente focou bastante falando sobre a questão do abandono da fé, sobre a questão da apostasia e sobre a figura do anticristo que vem justamente para enganar. Há, de fato, a perseguição, poderá haver, inclusive, a perseguição que houve entre os nossos irmãos nos primeiros séculos, né? Primeiro, segundo, terceiro século, houve uma ampla perseguição. Pode haver também uma perseguição maior, como já existe hoje, por exemplo, em boa parte do continente asiático, no norte da África e alguns países, algumas regiões aqui da América Latina.
como há esta perseguição, onde há aprisionamento, tortura, sofrimento, espancamento e execuções aos nossos irmãos em Cristo. Isso pode e provavelmente vai ampliar nos últimos dias. Mas a gente viu na semana passada que muitos abandonarão a fé por causa do engano. E por conta disso, o apóstolo Paulo dá uma orientação diante de todo este cenário que já aconteceu há 2.000 anos atrás, há 1.900, 1.800, 1.700 anos atrás, e volta a se repetir no mundo hoje. Por conta de tudo isso, permaneçam. E para isso, o apóstolo Paulo vai nos dar direcionamento, vai nos dar orientação de como é que permanecemos firmes, porque essa é a grande questão. Acho que você escuta isso constantemente de púlpitos, de pregações e de aulas da escola bíblica, essa recomendação, olha, você tem que permanecer firme na fé, você tem que continuar caminhando com Cristo. A pergunta é, não adianta dizer só o que fazer e não mostrar como fazer, não é mesmo? Não adianta você comer um peixe nesse dia, mas não ter aprendido a pescar no dia seguinte, sendo que a tua fonte de peixe não está mais lá, né? Então, a gente precisa entender como nós vamos permanecer, e esse é um dos objetivos da aula de hoje, ok? O primeiro aspecto que a gente vai falar é sobre a gratidão pela fé em Cristo. Então, eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 14. Abra aí a sua Bíblia e leva 13 e 14, 2 Tessalonicenses 2. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus nos escolheu para sermos salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para si por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Primeiro aspecto que a palavra de Deus nos diz, olha, para você permanecer firme na fé, você precisa ter a gratidão pela fé em Cristo. E aqui você tem destaques maravilhosos, e a pergunta que eu faço a você é, pelo que você é grato? Sabe, o mundo já está se ligando nisso. Inclusive filosofias orientais. Muita gente aponta para a gratidão. De ter um espírito grato, uma vivência grata, faz você perceber as boas coisas da vida. Viver na ingratidão faz você não perceber o que de bom há na sua vida. Algumas coisas simples, algumas coisas até difíceis, sofisticadas, que a gente até considera simples. Por exemplo, ó, respirar é simples, não é? Ah, mas não é mesmo. Pergunta para alguém que está com problemas respiratórios e que não consegue fazer esse movimento, para alguém que está com uma saúde comprometida. Você esqueceu de 5 anos atrás em que cenário nós estávamos? Estávamos na pandemia e uma das maiores doenças, uma das doenças mais avassaladoras da humanidade nos últimos tempos, impedia justamente as pessoas de respirar. Então, pode parecer simples, porque a gente faz isso a cada instante, a cada segundo eu estou aqui, eu estou falando com você, estou respirando. Mas a gratidão me ensina o grande valor disso e que algo que parece simples é extremamente complexo. Então, a gratidão é algo que o mundo está aprendendo a ter nos dias de hoje. É um absurdo que o cristão não entenda isso com profundidade. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta que a gente estudou, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primeiro, ele diz, orem continuamente, orem sem cessar, orem o tempo todo. Mas acrescentem algo na sua oração. Algo que tem que fazer parte da oração de vocês, que é o versículo 18, 1 Tessalonicenses 5, 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus por vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a gratidão faz parte da vida do crente como respirar. Você está respirando? Agradece. Você está comendo? Agradece. Está doendo? Agradece. Pastor, eu agradeço porque está doendo. Você está sentindo dor, você podia não estar sentindo nada.
Tem gente que, infelizmente, não tem mais o movimento das pernas e gostaria de sentir dor na perna porque significa que ele está podendo usar. Tem gente acamada que não sente mais o restante do corpo e gostaria de estar sentindo uma dor de estômago ali para saber que está funcionando, para saber que está vivo. Até mesmo a dor pode gerar em Cristo gratidão. Então, a palavra ela é constante nisso, mas existe algo que o apóstolo Paulo põe em todas as cartas. Pode ler todas. Todas as cartas, Paulo demonstra a gratidão, dizendo: sempre devemos dar graças a vocês, graças a Deus por vocês. E aqui ele diz o primeiro ponto: amados, irmãos amados pelo Senhor. Você lembra disso? Porque se você é meu irmão em Cristo, você sabe disso. Você é amado pelo Senhor. Você é amado por Deus, amado por Deus em Cristo Jesus. Isso aqui é muito importante, porque há situações que a gente passa que a gente esquece que é amado por Deus, porque estamos sofrendo, porque está doendo, porque está difícil, a gente pensa, não, então Deus não me ama. Deixa eu te perguntar uma coisa, você que teve a alegria, a bênção de ter pais presentes, o pai, a mãe, o pai ou a mãe, ou quem sabe até avós, você deixou de ter dificuldades na sua vida? Não, né? Você ralou o joelho? Eu ralei. Meu pai, ele queria ter ralado só o joelho, né, pai? Tem aí, um das cirurgias que ele fez na vida adulta, ele tem aí, eram mais de 250 pontos, né, pai? Só na infância, só antes, porque ainda tem um acidente de carro que ele sofreu na juventude, mas só na infância, o que foi de ponto aí que tomou e tudo mais. Agora, se você perguntar para ele, Pastor Salovi, o seu pai, sua mãe, quando você cortou o seu joelho, ajoelhando ali em cima daquele vidro, você por acaso sentiu a falta de amor do seu pai ou da sua mãe? Ah, joelho, cortei, tá vendo? Meus pais não me amam. Vê como é que essa lógica não faz sentido nem pra gente. Ah, os alunos, fiquem atentos aos microfones, tem microfone aberto aí, tá? Ah, tá vendo como isso não faz sentido nem pra gente? A Bíblia faz questão de nos lembrar o tempo todo, você é amado por Deus. Mas agora ele vai colocar o motivo deste amor. Ele diz, por quê? Versículo 13 que a gente deu. Porque desde o princípio ele os escolheu. Não é de agora. Eu aceitei a Jesus Cristo com 8 anos de idade. Isso faz 31 anos. Então, há 31 anos atrás, Deus escolheu me amar? Não, não, pastor. Ele escolheu te amar quando ele enviou Jesus Cristo ao mundo. Então, há 2000 anos atrás, Deus me escolheu me amar? Não. Olha o que o texto diz. Desde o princípio, antes de você existir, antes da criação do universo, Deus já te amava. Antes de todas as circunstâncias pelas quais você passou, está passando ou vai passar, Deus já te amava. Mas qual é a grande prova de amor, já que eu passo por dificuldades, já que eu passo por sofrimentos, já que eu passo por dores? Qual é a grande prova de amor? Por que que mesmo diante de toda dificuldade, dor, sofrimento, por que que eu, de fato, posso dizer isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Irmãos amados pelo Senhor. Como eu posso dizer que sou amado pelo Senhor? Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. E está aqui o grande primeiro motivo pelo qual você é salvo. Aliás, pelo qual você permanece na fé, pelo qual você agradece. Deus me ama porque ele me salvou. Agora, sabe qual é a beleza disso? Não há nenhuma ação sua.
você não é salvo por nenhuma obra sua. Quem media essa salvação não é nenhuma atitude sua. Ele diz aqui, salvos mediante a obra santificadora do Espírito. Ou seja, a tua conversão é obra, é ação do Espírito Santo. Hoje pela manhã, aliás, na hora do almoço, eu estava ali conversando com a Rebeca numa preocupação muito grande. E, olha, eu fico muito feliz de saber que minha filha tem essa preocupação. A Rebeca está aflita porque eles estão pregando o evangelho lá na escola. Hoje foi dia de culto lá na escola. E eles estão pregando o evangelho, mas ela percebe que tem muitos colegas que não estão escutando, que não estão prestando atenção, que não querem saber. E aí ela falou assim, mas pai, o que eu posso fazer? Eu falei, filha, a você compete pregar o evangelho. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Você prega a palavra, quem converte é o Espírito, não é você. Então você pode até arranjar outras formas, outros meios de pregar a palavra, mas a sua responsabilidade é pregar. E aí eu cantei aquela música antiga, que é do tempo dos meus pais. Não tenha somente sobre ti nenhum trabalho qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. E o refrão diz: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Um dia a gente canta essa lá nas nossas celebrações, né? Mas percebe, a obra, e Paulo está dizendo que a obra do Espírito Santo, por isso a grande gratidão, Senhor, não foi mediante, não foi por meu intermédio, foi a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo me conduziu à tua salvação, mas nem isso eu tinha capacidade. A salvação estava ali na minha cara, eu não ia achar. Se tivesse colocado na minha frente. E vou dizer, isso aconteceu, gente. Jesus estava na frente de um monte de gente. Jesus morreu na frente de um monte de gente. Jesus ressuscitou na frente de um monte de gente. E muitos não creram. Nós não temos a capacidade. Por isso é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse é um grande motivo de gratidão. Agora, complementar a isso é o que é dito no restante da frase, no restante do versículo 13. Obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Verdade em dois conceitos. Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto, mas na Bíblia, no Novo Testamento, a verdade é sinônimo para uma pessoa. Aquele que declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na fé em Cristo, a obra do Espírito Santo apontando para Cristo. E é justamente isso que o próprio Jesus vai dizer em João 14 e João 15. Ele vos fará lembrar de tudo que eu lhes ensinei. Ele não falará de si próprio, mas falará daquilo que ouvir de mim e do Pai. Então, esse é o grande motivo da gratidão que nós temos. Isso é o primeiro grande passo. Pastor, como é que eu permaneço firme na fé? Agradeça todos os dias pela salvação que Jesus Cristo lhe proporcionou, pela obra do Espírito Santo que no devido tempo, no meu caso, há 30 anos atrás. O caso do pastor Salovi já passou aí, vai passar dos 80 anos em breve. Foi com 10 anos, pastor? Ou foi com 8 também? Foi com 9? Então, falta aí um ano para dar 60, né? Isso aí, falta um aninho. Esse ano o senhor faz 68. Então, ano que vem, 60 anos de conversão, né? Irmã Emilce, um pouquinho mais. Não estou entendendo. 7 o quê? Abre seu microfone, pastor, me ajuda aí. E vou fazer 67, se eu não estiver errado. Estou te envelhecendo, então, é? Tá. Tá bom. Então, falta 2 anos para os seus 60 anos de fé em Jesus Cristo. Irmã Emilce, um pouquinho mais. Irmã 3. Enedina, um pouquinho mais. Eu vou fazer 67 para 70, faltam 3. Mas o senhor converteu com 9 ou com 10? Com 10. O senhor fez 9 para mim, aí me Não, tapiou. 10. Então tá bom.
E alguns há menos 56 tempo anos. ainda. Então falta ainda um tempinho, falta um tempinho. E alguns há menos tempo ainda. Pode ser que você que está conosco aí esteja com 1 ano que Deus o encontrou. Então, o primeiro aspecto, o primeiro exercício é um exercício de gratidão pela sua salvação. Gostaria de realmente ver ali nos motivos de gratidão e pedidos de quinta-feira, que todos os irmãos agradecessem pela sua salvação em Cristo Jesus, porque de fato isso é a maior obra de Deus na sua vida, não tem nada maior que isso. Mas há um outro aspecto, porque você percebe uma coisa, o apóstolo Paulo, ele não está agradecendo pela salvação dele naquele momento. Ele faz isso várias vezes. Ele está agradecendo pela salvação dos seus irmãos. Agora, esse eu quero colocar em ponto aqui em xeque. Quantas vezes você tem agradecido pela salvação? Primeiro, vamos pegar aqui, vai pegar na tua casa. Você que tem a alegria de ter o seu marido, sua esposa, salvos em Cristo. Você que tem a alegria dos seus filhos serem salvos em Cristo, quem sabe dos seus netos, quem sabe dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós. Vamos começar dentro de casa. Agora vamos estender para dentro da igreja. Domingo você vai se encontrar, e espero que até, quem sabe, durante a semana, mas você vai se encontrar pelo menos uma vez na semana com seus irmãos, que são irmãos por isso. Não são irmãos de causa, não são irmãos de sangue, não são irmãos de propósito, são irmãos em Cristo. Aí sim, tem a mesma causa, quem sabe, tem o mesmo propósito, quem sabe, mas antes de tudo são irmãos em Cristo. Porque Paulo está dizendo o seguinte: você deve ser grato pelos seus irmãos. E há dois aspectos muito importantes aqui. Para você que está numa igreja, quem sabe você não é membro fundador dessa igreja, os batistas, a maioria das igrejas são mais antigas. A nossa igreja vai completar 75 anos nesse ano. Você já agradeceu pela salvação dos seus primeiros irmãos aqui da Igreja Batista de Vila Matilde? Pastor, eu não sei quem são. A gente tem a ata de fundação da igreja, tem os irmãos lá, mas tem um que está vivo até hoje, que Deus preservou, o pastor Pedro. O pastor Pedro é membro fundador, na época nem era pastor. Ele tinha 1 ano de conversão. Ele se converte em 1950 e em 1951 ele vem com irmãos da Igreja Batista da Penha e irmãos da Igreja Batista Nova Jerusalém. Quem organiza a nossa igreja é a Igreja Batista Nova Jerusalém, juntando irmãos dessas duas igrejas e ainda alguns irmãos da Bahia. Aí não foi, infelizmente, não foi falado de qual igreja da Bahia, a gente só tem ali o que veio do estado da Bahia. E assim foi organizado. Então, quantas vezes você agradece pela salvação dos seus antigos irmãos, por aqueles que se tornaram, que Deus fez deles base para a Igreja Batista de Vila Matilde, ou você que nos acompanha de outra igreja. E Paulo agradece, quando você pega o capítulo 1, tanto da primeira quanto da segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo está agradecendo pela fé destes irmãos, os primeiros frutos. Mas também os novos irmãos. Você já agradeceu por aqueles irmãos que aceitaram Jesus Cristo esse ano? Esse domingo passado a gente teve uma alegria muito grande, porque eu tirei das águas uma recém-nascida na fé, a nossa irmã Eliane. É uma alegria muito grande, viu, gente? Eu recomendo. Na nossa igreja nós temos aí um princípio: você discipulou, você batiza. Então, eu gostaria que todo irmão da nossa igreja tivesse esse princípio, essa alegria de tirar das águas um novo nascido em Cristo. Você agradeceu pela vida da irmã Eliane? Agradeceu por aqueles que entregaram, que renderam sua vida no ano passado, neste ano? Porque agradecer por isso é ver a continuidade da missão. Não é algo que ficou no passado. É algo que permanece, que continua, que mostra o nosso propósito em vida: amar a Deus, fazendo discípulos. Ainda, ele nos diz aqui para nós termos uma alegria futura. Permanecer na fé é uma alegria futura, que é justamente o final do versículo 14. Com o fim, para o fim, de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. Estava conversando isso com a minha filha hoje também, a caminho da consulta que ela ia ter. A gente no carro conversando, eu falei: filha, você percebeu que não existe em nenhuma religião, não existe nada parecido
com o que está na Bíblia? Primeiro de tudo, em toda religião que foi aí organizada pelo ser humano, para começar, você não encontra um único Deus. É sempre um panteão, sempre um grande número. Pastor, mas tem três, né? Judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Sim, todos eles têm a mesma raiz. Então não é à toa que são as únicas religiões monoteístas de toda a história da humanidade. O restante é tudo politeísta. Tá bom? Então começa por aí. Segundo, e aí por que a gente fala agora da Bíblia de uma forma completa? As pessoas se relacionam com Deus, com deuses, para obter favores. Ou seja, Deus não é o fim, Deus é o meio para conseguir realizar a sua vontade. Se Deus é um meio para conseguir realizar a sua vontade, então ele não é Deus. O Deus, na verdade, é você. Porque Deus é aquele a quem a gente realiza a vontade dele. Diferente. Na Bíblia não é assim. Nós nos relacionamos com ele, inclusive nos fazemos realizando a vontade dele. Terceiro e o mais importante, eu não me relaciono com ele, eu não faço a vontade dele para obter algo dele, porque tudo ele já me concede. É por meio da graça dele. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não dará juntamente com ele todas as coisas. E ainda nesse aspecto de graça, agora realmente destrói qualquer tipo de pensamento filosófico religioso, que é esse versículo 14. Porque ele vai dizer, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus, que ser divino é esse, que divide a sua glória, que coloca você como herdeiro, como filho, não é servo, mas recebe da herança do Criador e é glorificado, e o próprio Jesus diz, governarão, reinarão comigo. Que reino torna todos os súditos reis. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Agora você deve ter a gratidão pela alegria futura. Romanos capítulo 8, versículo 18, nos diz assim, considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo está dizendo, deixe estar esta vida. Todas as alegrias, todas as conquistas, todas as dores, todos os sofrimentos não se comparam com esta glória que vai ser revelada em nós. Deixa passar. Esse é o primeiro ponto. Como eu permaneço firme na fé? Gratidão pela fé em Jesus Cristo. Fé salvadora pela sua vida. Fé salvadora pela vida dos seus irmãos. Irmãos antigos, dos quais hoje você bebe de uma fonte, de uma base, de uma alegria para adorar a Deus com seus irmãos. Novos irmãos que revelam a continuidade da missão e ainda uma alegria futura que vai ser revelada, que vai ser manifestada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a exortação para você permanecer firme na verdade. Então, releia para mim o versículo 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Abre aí o microfone e leia para mim, por favor. Pode ler. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Muito bem. O que, mais uma vez eu pergunto, né? O que eu preciso fazer para permanecer firme na fé? Paulo vai descrever, juntamente com o apóstolo Pedro, juntamente com o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, o apóstolo Pedro em suas cartas e o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, o que a gente precisa permanecer firme? Presta atenção, 2 Timóteo, capítulo 13, versículos de 1 a 5, diz assim,
Saibam disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. É curioso, né, que você vai falar assim, pastor, então realmente os últimos tempos chegaram. Tem que dizer que sim. Bom, essa linguagem, os últimos tempos, é uma linguagem que não é necessariamente cronológica, porque, para falar a verdade, os últimos tempos chegaram da época que Paulo escreveu essa carta, e eles permanecem até hoje. Porque não é, olha, tem gente que fala assim, nossa, as guerras estão vindo, os desastres naturais estão vindo. É porque chegou os fins dos tempos. Guerras sempre existiram. Aliás, no século XX, nós estamos no século XXI. No século XX, nós tivemos aí, a minha geração, foi a geração, eu sou de 87, queda do Muro de Berlim. E aí, poucos anos depois, marca o fim da União Soviética, e o que marca também o fim da Guerra Fria. Então, grandes guerras estão sem acontecer, estiveram sem acontecer por 20 anos. Mas guerras regionais do século XX e no XXI nunca deixou de ter. Continente africano, parte do continente asiático, na Europa, né? Nunca. Agora, o que marca de fato os últimos dias são esses comportamentos. Então, permanecer firme na fé não se refere apenas aos enganos do anticristo, como a gente viu na aula passada, na aula da semana passada. Mas também entender que permanecer firme na fé, fica aí com a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, permanecer firme na fé é não ser egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente ao pai, aos pais, é não ser ingrato, ímpio, versículo 3, é ter amor pela família, é ser reconciliável, é não ser caluniador, é ter domínio próprio, é não ser cruel, é ser amigo do bem, versículo 4, não ser traidor, ser fiel, então, não ser precipitado, ser prudente, não ser arrogante, soberbo, orgulhoso, não ser amante dos prazeres ao invés de ser amigo de Deus, é ser de fato piedoso, não ter aparência da piedade. Isso é permanecer firme na fé. Porque a fé em Cristo gera tudo isso aqui. Você percebe? Depois faz um paralelo. Leia lá Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Você vai ver o fruto do Espírito. Você vai ver como o fruto do Espírito é a aversão a tudo isso aqui. Inclusive tem expressões que o apóstolo Paulo usa, né? Ele fala sem domínio próprio. E ele fala, o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, permanecer firme na fé é ir contra isso. Ok. Como é que eu faço isso? Aí eu volto lá para 2 Tessalonicenses 2,15. Ele diz, como é que você vai fazer? Como é que você vai permanecer firme? Apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas. Aí eu quero chamar a participação dos nossos alunos. O que é tradição? Eu não estou pedindo para você me dizer o que é tradição da Igreja Batista. Tá? Eu quero saber a palavra ou o conceito. O que é o conceito de tradição? Diga aí. Conceito para mim de tradição são coisas que vêm sendo passados desde o meu bisavô, avô, meu pai, eu passo para os meus filhos. Isso são tradições. As tradições são costumes, são atitudes, são pensamentos que fazem parte da formação do nosso caráter. Estas coisas são situações de sermos tradicionais. A pátria gera tradição em nossa vida, costumes.
A religião gera tradição na nossa vida, maneira de agir e pensar, e como estar diante de Deus. Então, estas coisas são tradicionais. E outras coisas a gente vai vendo que ah, o caldo de galinha que a avó falava quando a gente estava gripado faz bem. Muito bom. Que mais? Que mais? Quem pode acrescentar ou trazer alguma outra informação? Tradição, diga aí para mim. Ensinamentos que acompanham as gerações. Tudo bem. Tem mais alguém? Quer colocar aí alguma informação sobre tradição? Diga, Marcelo. Bom, por exemplo, na minha família havia, como nós éramos de base católica, nós seguíamos muitas tradições católicas. Semana Santa, comer peixe, não comer carne. E depois que eu estudei a Bíblia, eu descobri que isso eram tradições criadas pelo catolicismo. E aí eu pude aprender a verdade sobre o que Deus pensa sobre tudo isso, o que a Bíblia ensina de verdade sobre isso. Mas há as tradições católicas que hoje em dia, sem criticar ninguém, mas tradições que enganam as pessoas. Existem a tradição de seguir uma imagem feita pela mão do homem. E a gente sabe que lá no livro de Deus, na Bíblia, ele fala: não adorem nenhuma imagem. Então, tradições, para mim, são isso. São um exemplo meu que eu segui muito tempo a Igreja Católica, até eu ter o um encontro com o discípulo e começar a aprender o que é realmente ser um discípulo de Jesus Cristo. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela contribuição dos irmãos. Veja que interessante, todos os irmãos passaram, ou de uma forma conceitual, ou de uma forma prática, um aspecto direto. Tradição é algo que é entregue. Por exemplo, eu fui no dicionário e peguei aqui, o que é tradição? Comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes, como os irmãos falaram aí, de geração para geração. Ou ainda, ato ou efeito de transmitir ou entregar ou transferir algo para alguém. Então, os irmãos colocaram aí, por exemplo, o pastor Salovitz destacou tradição familiar. Né? Ele trouxe aí algo que eu recebi do meu bisavô, do avô, até mesmo a receita do caldo de galinha para avó, da avó que vem para curar a gripe, não é mesmo? Então, você tem várias tradições. Vocês têm tradições culturais, por exemplo, ó, vê se você escuta esse som aqui, ó. E que foi esse som aí? Bate na madeira. Isola. Né? Isola, bate na madeira, é uma tradição, viu? Passado aí de gerações, o irmão Marcelo trouxe tradição religiosa, então, tradição pode ser familiar, pode ser cultural, pode ser a nacional, né? O pastor Salomão falou sobre a questão da pátria, pode ser religioso, perfeito. A palavra que é usada na Bíblia como tradição, ela, palavrinha grega, né? Ela significa entrega, ou dádiva, ou ato de entregar. Então, Paulo está dizendo aqui no versículo 15, portanto, permaneçam firmes e apeguem às entregas que lhes foram ensinadas, ou às dádivas. Então, a pergunta é, o que foi entregado? O que foi presenteado, dádiva? O que era a tradição que Paulo se referia? Bom, Paulo está sendo específico sobre como era passado o conteúdo naquele período. Boa parte do evangelho ainda não estava escrito. Os evangelhos, os 4 evangelhos, por exemplo, eles são tardios às cartas. Algumas das cartas vieram primeiro. O primeiro evangelho que vem aí é o evangelho de Marcos, é o primeiro escrito. Depois Mateus, Lucas e João. E possivelmente Mateus, Lucas e João são posteriores a praticamente todas as cartas. Quem sabe as últimas cartas de João, quem sabe a segunda carta de Timóteo, elas sejam posteriores a esses 3 evangelhos, tá? Mas a maioria delas já tinha sido escrita, ou seja, a tradição ela era por palavra falada, por isso que Paulo está dizendo justamente, em primeiro lugar, ensinadas por nós, quer de viva voz. E depois ele fala quer por carta, porque lembra, você está lendo a segunda carta aos Tessalonicenses, então ele está lendo a primeira, ele está se referindo à primeira. Pois bem,
Então a gente já sabe a origem. Mas, de novo, pastor, que era essa tradição? Ou seja, o que era ensinado? Vamos dar uma olhada na história da igreja? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47, nos diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu quero que você perceba o ato da tradição oral, ou seja, da entrega da palavra, o ato de entregar. Primeiro, o que era por tradição a ação dos primeiros discípulos? Versículo 42. Dedicar-se ao ensino dos apóstolos. Dedicar-se à comunhão através do partir do pão, da refeição. Não está se referindo só à ceia. A ceia que nós celebramos, por exemplo, na nossa igreja, nos primeiros domingos, em geral. Está se referindo ao partir da refeição mesmo. Dividir coisas. E o terceiro aspecto, ir nas orações. Então vamos entender aqui, pastor, numa atitude prática. O que eu preciso para permanecer firme na fé? Primeira coisa, dedicar-se, ou melhor ainda, dedicarem-se ao ensino dos apóstolos. O que ele está falando? Bíblia. A base do ensino dos apóstolos é o Antigo Testamento, que é o que existia naquela época. Então, a palavra dos profetas, por isso que Paulo vai dizer que nós estamos firmados nos apóstolos e nos profetas. E os ensinos de Jesus. As cartas não. As cartas são os ensinos de Jesus, queridos. São justamente o que os apóstolos aprenderam de Cristo e escreveram para as igrejas. Então, eu estou falando isso de uma maneira muito séria, porque existe hoje correntes da teologia, e, para falar a verdade, nem só da teologia, tem gente do mundo dizendo, não, se apega só às palavras de Jesus. Se apega só às palavras de Jesus, porque as cartas, o que Paulo escreveu, não é de Jesus, é de Paulo. Aí você lê 1 Coríntios 11, a partir do versículo 13, que ele diz, porque o que recebi do Senhor também entreguei a vocês. E aí ele descreve todo o cenário da ceia. Tá? Ou você vai, então, para 2 Coríntios 12, Paulo mostra aquilo que foi revelado a ele da parte de Deus. Então, as cartas dos apóstolos são o ensino de Jesus Cristo, ou seja, todo o Novo Testamento. Então, são dois aspectos. Naquele tempo, eles não tinham essa alegria aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Eu tenho umas 10 dessa aqui em casa, até mais, na verdade. Bíblias. Eu Bíblias de estudo, Bíblias que eu ganhei de presente, Bíblias que eu comprei. Essa daqui eu comprei para mim mesmo, porque ela tem letra grande, ó, tá vendo? Tá toda grifada. É minha Bíblia de leitura devocional. Mas eu também uso ela na pregação. Tem outras menorzinhas aqui, ó. Essa aqui foi presente. Até mais estragadinha, né? A capa aqui, ó. É da primeira Igreja Batista do Guarujá, no aniversário deles. Está até mais estragado porque foi da Bíblia devocional por muito tempo. E comprei uma nova para poder utilizar. E tem várias outras lá. Mas eu também tenho Bíblias de estudo. Eles não tinham a alegria que nós temos hoje, de ter Bíblias na nossa mão. Então não dava para se dedicar ao ensino dos apóstolos, à leitura do texto em casa. Não tinha pergaminho, ninguém tinha pergaminho na sua casa. Pergaminho era um negócio caro, era um negócio custoso. Então, Paulo, por um tempo, Paulo teve, em 2 Timóteo, a gente vê que ele tinha pergaminhos. Mas os pergaminhos geralmente estavam nas sinagogas, por exemplo. Então, o ensino era oral ali, né? Era um ensino falado, e por isso eles tinham que se reunir.
Mas o texto diz aqui no plural. Então, você precisa ter a sua dedicação em casa e você precisa ter a sua dedicação com os seus irmãos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele coloca, aliás, eu não sei aqui, o Marcel, você levantou a mão? Pode falar. O senhor podia tirar uma dúvida minha? Qual que é a diferença Pois de não. uma sinagoga para uma igreja? Ah, muito bem, bem colocado. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Sinagoga era o local de reunião do povo judeu, tá? E o povo judeu se reunia para ler conjuntamente, porque o acesso. Só vou pedir aos irmãos para deixar os microfones fechados, porque senão o áudio vai repetindo, tá? Então, a sinagoga, ela era do povo judeu, e o povo se reunia também, eles não tinham a Bíblia nas suas casas, não tinham o Antigo Testamento nas suas casas. Então, eles tinham que se reunir para, aos sábados, estudarem, lerem passagens da Bíblia e compartilharem algo que estavam aprendendo. Isso normalmente era feito pelos mestres judeus. Na mesma ação, eles tinham ações de oração e de louvor. Por que a sinagoga foi construída? Foram construídas várias. Os judeus, eles se dispersaram 2 vezes ali pelo Oriente Médio, pela Europa, que eram conhecidas das grandes diásporas, depois que eles foram libertos do cativeiro. Quando chegou o Império Grego, dominou toda a Europa e boa parte ali do Oriente Médio, eles se dispersaram ao longo de toda a Europa, com comércio mesmo, fazendo negócios em outras cidades, já que o Império Grego havia unificado muitos países daquela época. E aí, para que eles não perdessem a tradição, os ensinos dos profetas do Antigo Testamento, eles se reuniam em locais todos os sábados, já que eles não conseguiriam ir para o templo para fazer sacrifício em Jerusalém. Eles estavam a 5, 6 dias de viagem, algumas vezes 2, 3, 4, 5 meses de viagem, né? Então foi mais ou menos 300 anos de Cristo que surgem as sinagogas. A segunda grande diáspora acontece ali no Império Romano, então se tinha judeu em toda parte do Império Romano, em todas as cidades, e cada cidade tinha uma sinagoga. Pois bem, e as sinagogas existem até hoje. Aqui no Brasil nós temos várias sinagogas, né? Esse princípio do ensino, porque a sinagoga é onde o judeu se reúne para reforçar as suas tradições, para aprender e para ensinar os mais novos. A igreja pega este mesmo princípio, porque você percebe o que Paulo vai dizer ali em Efésios, capítulo 5, capítulo 4 ou 5, deixa eu trazer na memória aqui, só um minuto. Capítulo 5, versículos 17, 18 e 19. E também Colossenses 3,16, que ele vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso tudo é princípio da cultura da sinagoga, que se torna uma ação da igreja de Cristo. Então, no princípio, a sinagoga e as igrejas tinham uma ação de culto muito semelhante, tá? Eles usavam os salmos para louvar a Deus, assim como a igreja usa até hoje. Nós temos vários, nós nesse domingo cantamos salmos, né? Cantamos vários cânticos baseados nos salmos e continuaremos a fazê-lo. Porém, a diferença principal era, primeiro, local. A igreja não se reunia num local físico, que é a sinagoga. A sinagoga é um local físico. A igreja se reunia nas casas. A segunda e a maior diferença de todas é que a sinagoga ainda ensinava sobre a espera do Messias. A igreja de Cristo ensina que o Messias já veio. Tá? Então, muito semelhantes, e aí, ao longo de toda a história, foram se distanciando. Na liturgia, forma de celebrar, se você for numa sinagoga hoje, inclusive deve estudar um pouquinho antes de simplesmente entrar. Não é um local simplesmente que você pode entrar, você tem que respeitar o espaço das pessoas, né? Tem um local onde o homem fica, onde a mulher fica. Então, se você quiser visitar, pesquisa antes, tá?
Mas você vai perceber, se você é um cristão, um evangélico, você vai perceber a diferença cultica. E outra, eles só têm o Antigo Testamento, nós temos o Novo. O Antigo e o Novo. Tá? Então, basicamente é isso. Respondi? Maravilha. Obrigado pela pergunta. Voltando aqui, eles ainda se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Entenda isso, querido. Permanecer firme na fé não se permanece sozinho. É povo de Deus, é família de Cristo. Quem anda só, se você é um crente em Cristo, se você andar só, você vai se desviar da fé. Nunca se anda só. Essa, inclusive, é uma falha da igreja contemporânea de hoje, achando que a comunhão com Deus ela é vertical, é só eu e Deus e pronto. O outro é ele com Deus. Nunca foi assim. Mas nunca foi assim. Nem quando Jesus estava no princípio do seu ministério com seus discípulos, ele nunca mandou sozinho, vai você lá. Ele mandou de 2 em 2. Missão não se faz só, não na igreja de Cristo. E permanecer firme na fé não se permanece só. Tanto que os nossos missionários que são enviados a campo, e às vezes é um só, eles vão, e hoje é a bênção da tecnologia, eles vão dizendo assim, pô, vai orando, vai orando, vai orando. No passado, 1990 para trás, eram cartas, chegava cartas para a gente, ore por mim, ore por mim, ore por mim. A gente mandava carta de volta, estamos orando, estamos orando. Agora a internet está uma maravilha, o WhatsApp o tempo todo ali, e chegou a carta da minha missionária, das minhas missionárias ali, dos meus missionários na semana passada. E ali, motivos de oração, ora por mim, ora por mim. Eu posso corresponder dizendo, ó, tô orando, pensa, continua, estamos aqui sustentando. Então, não estão sós. Para cumprir a obra, a gente não pode permanecer só. E o terceiro aqui, a gente já ficou óbvio, né? A gente começou falando sobre isso, né? As orações. As orações constantes. Então, nós estamos tendo ao longo deste ano, comecinho do ano, intensa vida de oração. Eu estou ali com a Aline e com o Marcel, tem sido alvo das nossas orações no último mês todo, de uma maneira muito intensa, principalmente pela saúde da Aline. E aí a gente inaugurou já há 5 anos, né? Vai para o 6º ano agora, nosso culto de oração online. Eu desafiei há 5 anos atrás, os irmãos falaram o seguinte, põe nas suas orações as pessoas pelas quais você tem orado durante a semana. E aí a gente está vendo uma igreja viva, orando por tal pessoa. Essa semana eu orei por tal pessoa, orei por tal família, orei por tal situação. Além de colocar os novos pedidos pelos quais vai orar, ou pelos quais está orando, mas já declarando, olha, eu estou aqui com os meus irmãos em oração. Uma coisa importante, querida Igreja Batista de Vila Matilde, tá? Que é o teu pastor falando. Transforma isso de maneira física, procura oportunidades. Não só agora de usar o WhatsApp, vamos amadurecer, vamos crescer nisso. Vamos começar com ligação. Ó, essa semana eu orei por você. E ora com a pessoa por telefone. E aí, se você conseguir aí, Deus te der a oportunidade, ele vai dar, hein? Se você orar, ele vai dar, hein? De você se reunir com aquela pessoa ali, 15 minutinhos, passa lá na casa, toca a campainha, falou, só queria dizer, orei por você, ora ali rápido e vai para casa. É só tempo de oração. Tempo presente de oração, porque era isso aqui que eles viviam naquela época. A gente está perdendo isso. A gente está perdendo isso. A gente deve, inclusive, na nossa igreja, iniciar cultos de oração durante a semana, ali pelas mulheres, né? Depois aí as irmãs da IBCM vão se conversando aí. Você que está com alguma disponibilidade de manhã, acho que vai ser de manhã, mas vai sair a comunicação. Vai ter um momento de oração, entendeu? Presencial lá na nossa igreja, né? Precisamos resgatar isso daí. Então, queridos, esses são os aspectos. Como é que eu permaneço firme na fé na prática? Estude a palavra. Você e com seus irmãos. Parta do pão. Tenha comunhão. E tenha tempo de oração. Aqui, de uma maneira prática, haviam alguns credos. O que era passado? Tá bom, o que era o ensino dos apóstolos? Vamos ver 2 aqui? Só dois.
Atos 4, 11 e 12. Lê para mim, por favor. Atos capítulo 4, 11 e 12. Perceba algo da doutrina que era passado. Isso aqui que é tradição, tá? Isso aqui que era entrega. Olha o que eles entregavam. Lê para mim, pastor Salovi. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso aqui é a tradição que Paulo está falando. Presta atenção, igreja de Tessalônica. É isso que ele está falando lá. Se apega àquilo que foi falado a vocês, que foi entregue a vocês lá quando a gente visitou vocês pela primeira vez, foi na cidade de vocês pela primeira vez. O que a gente ensinou para vocês? Que não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, ou qualquer outra situação, não há como qualquer homem ser salvo. Isso aqui é uma tradição. Paulo está dizendo, se apega a isso. Para de achar que você vai ser salvo no seu esforço, ou que você vai ser salvo por causa da palavra de um líder religioso que vai aparecer aí, ou porque outros estão dizendo, a sua salvação é em Cristo. Paulo também fala, um outro credo que nos é dado, uma outra doutrina que nos é dada, é 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Lê para mim alguém, por favor, o versículo 13 e o versículo 4. 1 Coríntios 15, 13 e 4. Pode ler. Pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui é um outro credo. Isso aqui, seus irmãos não têm noção como isso aqui é importantíssimo. O que Paulo está combatendo no capítulo 15? E depois ele vai falar disso na segunda carta aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se você não crê que Cristo ressuscitou, ele primeiro morreu pelos nossos pecados, e ele ao terceiro dia ressuscitou, então sua fé é em vão. Tá vendo? Isso aqui é um outro credo, se apega a isso. Ele ressuscitou, ele vai falar em capítulos anteriores, nós ressuscitaremos com ele, a gente falou inclusive sobre isso, participaremos da glória futura, né? Se apega a isso. Então, aqui são alguns, tem muitos outros, irmão, tem muitos outros que a gente estuda nas nossas escolas bíblicas, a gente prega nos púlpitos, muitos outros credos, muitas outras tradições, ou seja, entregas da palavra de Deus que nos são dadas. Ele está dizendo, olha, você quer permanecer firme na fé? Conheça isso aqui. Aceita isso aqui, engole isso aqui, mastiga isso, vive isso. É só assim que permanece na fé. Porque senão o mundo engole você. Senão o mundo destrói a tua fé. Lembra do que a gente leu ali em 2 Timóteo 3:1 e 2 em diante. Vão vir tempos de gente egoísta. Vão vir tempos de gente avarenta, presunçosa, arrogante. Vai vir tempo dos... A gente viu na aula passada, vão vir tempo dos enganadores. Vai vir tempo daqueles que são aparentemente piedosos. A gente usa numa gíria de hoje, paga de piedoso, né? Paga de bonzinho, é a expressão que a gente usa hoje. Paulo estava usando gíria da época, né? Aparentemente piedosos. Hoje em dia está no auge. A gente que se filma aqui, na rede social, olha aqui eu entregando aqui o alimento para os outros. Vai ver durante a semana, passa reto por algum necessitado que nem viu. Aparentemente piedosos. Mas negando o poder da piedade, né? Isso que a gente viu ali em 2 Timóteo 3:4. Então, meus amados, é assim que a gente vai se mantendo, a gente vai permanecendo firme na fé. E a gente encerra a nossa aula trazendo, nós falamos em primeiro lugar sobre a oração, só que uma oração através da gratidão, certo? Ore agradecendo a Deus pela salvação em Cristo Jesus, a sua salvação, salvação dos seus irmãos, irmãos antigos e irmãos mais novos. Ore, permaneça firme na fé, meditando na palavra junto com seus irmãos, na divisão do pão, compartilhando a refeição, compartilhando o tempo juntos, orando juntos. Pois bem, e a gente termina de novo com oração. Você percebeu que foi oração do início ao fim. E de fato, permanecer firme na fé é pela oração mesmo.
Bíblia, oração e comunhão. Põe isso aí na sua cabeça. Pronto. Se qualquer coisa, se você esqueceu qualquer coisa dessa aula de hoje, grava essas 3 palavrinhas: Bíblia, oração e comunhão. É assim que a gente permanece firme na fé. Mas encerrando, versículo 16 e 17. Lê para mim, 2 Tessalonicenses 2, versículos 16 e 17, que encerram o capítulo 2. Lê para mim, por favor. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus de nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Você orou agradecendo. Agora você ora pedindo. Você orou agradecendo pelos seus irmãos. Agora você ora pedindo pelos seus irmãos. Peça por si e peça principalmente pelos seus irmãos. Antes só de eu destacar o pedido, eu quero reforçar o versículo 16, que ele é tão maravilhoso. Você percebe como Paulo está afirmando o tempo todo as doutrinas, os credos na nossa mente. Ele já falou isso logo no versículo 13, ele fala isso no começo da carta, ele fala isso na carta anterior. Perceba como é que o tempo todo ele está reforçando. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que os amou. De novo ele reforça, você é amado. E está no tempo passado, porque você já é amado. Ele te amou, ele não te amará, ele te ama. Ele te deu consolação. Ele de novo traz ali a consolação eterna. Ele traz de novo a ação do Espírito Santo. Ele te deu boa esperança pela graça. Ele traz de novo o que está por vir. Então, tá vendo? Paulo vai reforçando isso aqui. Porque isso é importante. Permanecer firme na fé. Pastor, tem que repetir o tempo todo. Tem que repetir todo dia. Porque todo dia acontece desgraça na tua vida. Todo dia acontece tudo que foi descrito ali em 2 Timóteo capítulo 2. Ou 2 Timóteo capítulo 3. Todo dia você vai lidar com avareza, com egoísmo, com soberba, com crueldade. Todo dia você vai passar por dores, por sofrimentos. Então, todo dia eu tenho que repetir isso. Todo dia. Eu tenho insistido com muitos irmãos aqui, principalmente os homens. Leitura da palavra de Deus todos os dias. Não pode faltar um. Porque sofrimento na tua vida vai ter todo dia. Dor na tua vida vai ter todo dia. Notícia ruim, nem liga a TV. Não acessa o celular, não pega nada no Facebook. Não liga um jornal aí, não. É todo dia. Então, se tem todo dia essa infinidade de imundície na vida, você tem que ter algo para fazer você permanecer firme na fé todo dia. Não vai faltar nada de ruim todo dia na tua vida. Então, não pode faltar nada de bom. Tem que ter coisa boa. Se tem coisa ruim na tua vida, você precisa de coisa boa. Senão aquilo vai te destruir. E vai destruindo tua fé. Isso posto agora, isso foi um grande parêntese. Versículo 17. Ele diz, ore para que permaneçam fiéis. De qual forma? Eu oro para que este Deus de amor, de consolação, de graça eterna, de boa esperança, eu oro para que ele dê ao coração de vocês ânimo. Eu oro para que ele os fortaleça para fazerem sempre o bem. Nós temos tido aqui na nossa casa, na nossa família, nos últimos 3, 4 anos, experiências maravilhosas desse tipo de oração. Porque nós temos tido a alegria de participar de ministérios e de agências missionárias, nossa Junta de Missões Mundiais, Ministério Portas Abertas, Agência Crossover Global, que são agências missionárias que lidam não só com a evangelização mundial, mas lidam especificamente com locais onde a igreja é perseguida, onde o evangelho é perseguido. E a nossa oração constante aqui em casa, por esses nossos irmãos ali, por exemplo, em Bangladesh, irmãos na Coreia do Norte, irmãos no Turcomenistão, Senhor, protege-os, mas, Senhor, dá-lhes ânimo em seus corações. E, mais do que orar pelo fim da perseguição, o que a gente está orando é justamente pelo que está escrito aqui. Fortaleça-os para fazerem sempre o bem. Senhor, que mesmo mediante a esta dor,
o Senhor lhes dê força para pagar o mal com o bem. O Senhor lhes dê força para pregar o evangelho, mesmo sabendo que podem ser punidos. Isso aqui tem sido uma oração constante aqui em casa. Mas a gente também tem orado pelos nossos irmãos aqui, da Vila Matilde, de São Paulo, dizendo, Senhor, aqui, obrigado porque aqui não há perseguição, mas há sofrimentos do dia a dia. Há dores, há desafios, há preocupações. Então, Senhor, dê aos meus irmãos aqui da Vila Matilde, em seus corações, um novo ânimo. Renova o ânimo. Senhor, os fortaleça, não para suportarem as dores dessa vida, os fortaleça para fazerem sempre o bem. Aquele que gasta tempo fazendo bem, suporta as dores desta vida. Presta atenção nessa frase. Aquele que gasta fazendo o bem sempre, tem a possibilidade, tem a capacidade de suportar as dores dessa vida. Porque ele para de olhar para os sofrimentos de si, ele começa a olhar para os outros. É isso que não fez este Paulo, que está escrevendo esta carta, parar. Porque, sabe, ele está escrevendo essa carta, ele não está escrevendo essa carta de uma maneira confortável, tranquila. Ele está ou ali na cidade de Corinto ou na cidade de Éfeso, e nas duas ele foi perseguido. Ele está escrevendo do campo de batalha. Aqui é muito curioso, é só você entender esse aspecto. Normalmente, numa guerra, a mãe escreve uma carta para o soldado, para permanecer firme. E o soldado manda uma carta para a mãe, contando como é que estão as coisas lá. Paulo diz aqui, Paulo é o soldado no campo de batalha, dizendo não para quem está no campo de batalha, mas para quem está lá na cidade, permaneça firme. Inverteu aqui. Para fazer o bem, porque eu estou aqui na batalha, eu estou fazendo bem aqui. Então eu oro para que vocês estejam fazendo bem, porque eu não vou voltar para aí. Agora aí a cidade ali, a cidade de Tessalônica, agora você da Vila Matilde, agora o bairro de Vila Matilde, você da cidade de São Paulo, você de Manaus, você do norte do Brasil, aí é teu campo de batalha. Então permaneça, eu estou orando para que você permaneça o bem, permaneça firme na fé e faça o bem tanto nas suas palavras quanto nos seus atos, nas suas atitudes. Permanecer firme na fé implica em você orar pelo outro. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria aqui, presta muita atenção. Você é igreja de Cristo, certo? Você é corpo de Cristo, você é família de Deus, tá bom? Eu quero que você entenda uma coisa muito séria. A permanência, a firmeza na fé do teu irmão é responsabilidade tua. É responsabilidade minha. Sim, eu tenho a minha autorresponsabilidade para com Deus. Só que isso aqui não é exercício individual de cada um. Isso aqui é corpo. No seu corpo, se sua mão está ferida, machucada, se você sabe que vai bater e vai machucar, todo o seu corpo protege. Alguém vai pisar no seu pé que tá ruim, se afasta, põe o braço na frente, você protege. Na família, boa família, tá? Porque tem família ruim. Na boa família, o que tem maior vulnerabilidade a gente protege. Você põe a criança, vai você criança primeiro, atravessa a rua, vê se dá para atravessar. Não, a criança é a que tem a maior vulnerabilidade. Segura minha mão. Eu vou primeiro, deixa eu olhar. O idoso, que agora já está com a mobilidade diminuída. Não. Na Covid, né? A gente saía, o jovem, o meia-idade, saía para trabalhar. O idoso fica, você não sai de casa, você não vai comprar nada no mercado. O idoso saía, fazia as comprinhas dele, você não vai, você fica em casa, você é vulnerável. A gente protege. Por que você acha que na igreja de Cristo é diferente? Sabe o que se faz com... Não tem muito isso, mas sabe o que se faz com um elo fraco na igreja de Cristo? A gente cuida e fortalece ele. É a gente que, se a gente tá falando, elo é de corrente. Tem um elo da corrente que está fraco. A gente não troca. O mundo troca. Numa empresa, quem que é o elo fraco? Tira e põe um forte. Não. Na igreja de Cristo, a gente reforça, protege e reforça para que ele seja fortalecido em Cristo. Por isso que Paulo diz, suportai-vos em amor. Então, eu quero que você entenda algo fundamental no final desta aula. Quando a gente está falando sobre permanência firme na fé, eu não estou me referindo apenas a você. Eu estou me referindo àquele teu irmão
que está com dificuldade em permanecer. Vai lá e abraça ele. Começa orando agora. Depois vai lá e suporta ele. Leva ele a permanecer firme na fé. Até que ele firme os pés, você segura. Igual a gente faz com um idoso que está em recuperação. Com uma criança que está aprendendo a andar. Até você estar firme, eu te seguro. Você pode andar. Eu tô aqui, tô de mão dada. Tenho minhas filhas pequenas. Tá de mão dada com o papai, pode ir. Papai não vai deixar cair. Tô andando com meu avô de 99 anos. Vamos, vô. Pode ficar tranquilo, vô. Tô aqui. O senhor não vai escorregar, não. Igreja de Cristo é assim. É assim que a gente permanece firme na fé. Lembra que eu falei da comunhão? A comunhão não é só para você, não. A comunhão é para o outro. Amém? Semana que vem, última lição. Encerramos a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 13. Então, se você quiser antecipar a leitura, já faça aí a tua leitura. Semana que vem a gente trabalha. Você que está pelo YouTube, pela internet aí, deixa nos comentários aqui abaixo como a aula edificou. Tem dúvidas? Você viu ali, o Marcelo trouxe uma dúvida maravilhosa. A gente fala sobre sinagoga, fala sobre igreja, qual que é a diferença? Então tá aí. Você tem alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Se a gente não responder no próprio comentário, a gente responde depois para você na próxima aula. E aí põe lá, a tua resposta está na aula seguinte. Tá bom? Participa conosco aí. Deus abençoe. Você que está no domingo, até daqui a pouquinho, nosso culto, celebração da manhã, tempo de adorar o Senhor. Obrigado pelos alunos. Pastor Cristiano. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.